Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Estamos na segunda temporada do nosso podcast e apresentando para vocês hoje a edição número 27. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje eu estou tão feliz quanto um pinto no lixo, porque finalmente nós vamos conversar sobre elas, minhas queridas aranhas. E como sempre, além do convidado, me acompanham nessa data meus colegas de profissão, esses dois come-dorme aí. Come-dorme que eu tô desde as 8 da manhã em call, né? Dando aula, tendo aula. Call of Duty, jogando videogame. Então, eu sou o Ribas, né, biólogo, gestor ambiental. Vou falar uma frase de um cara bem importante. Presume-se que a mulher deve esperar imóvel até ser cortejada, mais ou menos como a aranha espera a mosca, do George Bernard Shaw. Ó que chique. Que isso, hein? O cara se preparou hoje, hein? O cara já manda a frase assim, autor tiririca. Cara, eu tenho uma piadinha ruim aqui, depois eu vou usar ela. O cara já veio com a citação mó chique aí. Até parece, eu peguei aqui no Cadê Frases e boa, peguei uma primeira frase que apareceu hoje. Clarice Lispector. Bom, igual o Flávio falou, eu tô literalmente come-dorme, porque essa cidade aqui voltou pra fase vermelha, então a academia fechou. A única coisa que eu tava fazendo na quarentena era ir pra academia. Agora de novo, né? Já comecei a falar palavrão, não é pra falar. O Flávio já vai colocar um apito aí. Mas eu tô literalmente come-dorme, cara. Fechou tudo de novo, cara. Tá complicado. E pessoal, a gente tem várias redes sociais, é tudo @biologismo. Curta nossa página lá para ouvir o podcast, ver a divulgação científica, ver os episódios que estão rolando. E a gente tem também 13 plataformas de podcast mesmo. Então tem Spotify, tem o iCloud também. Então dá para ouvir em várias formas, até pela Google também. Então curta a gente lá no @biologismo. Não tô lembrado não. Que dia foi isso? Bom, galera, hoje estamos estreando um novo quadro aqui, onde a gente vai mencionar para vocês datas importantes do mês ou da semana em que a gente está gravando o podcast. Então, no dia de hoje, que a gente está gravando o podcast, é dia 1 de março, mas ele vai ao ar no dia 24 de março. Mas no dia 1 de março é comemorado o Dia do Turismo Ecológico e o Dia Mundial dos Catadores de Recicláveis. Essas duas datas aí importantes, né, para o meio ambiente, para conservação aí. E o dia 23 de março é o Dia Mundial da Meteorologia. Então tem essas datas aí interessantes que a gente vai trazer de vez em quando em alguns episódios, diversificando um pouquinho os nossos episódios, trazendo quadros novos para vocês. E comentem se vocês gostaram aí, se vocês acharam interessante essas curiosidades no YouTube, no Instagram, no Facebook, no e-mail, onde vocês acharem melhor, certo? Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Isso aí, galera, vamos falar sobre os insetos, que são as aranhas. Ai, meu coração. Morre, né? Bom, galera, hoje então, como comentei anteriormente, o tema do episódio de hoje é aquele animal satânico, demoníaco, que vem das profundezas do inferno. Ou pelo menos é assim que muitas pessoas e muitos filmes descrevem esses animais, né? Extremamente importantes para o meio ambiente. E quem vai conversar sobre isso com a gente é mais um Moura, é o terceiro Moura que a gente tem aqui no nosso podcast. Família Moura invadindo o podcast Biologismo. Já tivemos a Lídia Moura falando sobre dengue e saneamento básico. Tivemos o Jorge Moura falando sobre paleontologia. E hoje, Rafael Moura. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, prazer é todo meu. Uma honra estar aí com vocês para falar de um tema tão legal. E, por favor, não me matem de novo com essa emoção aí de dizer que a aranha é inseto. Então. Se é zoeira assim, mas se você for andar no interior do Ceará, você costuma escutar a galera chamar serpente de inseto também. Então, nome popular não tem respeito, não.
Inseto é bicho estranho, bicho ruim, né? Tipo, inseto, esse negócio aí. Talvez isso venha um pouquinho, não sei se vem de lá, mas também nos Estados Unidos tem essa mania de tudo é bug, né? Então, aranha, inseto, lacraia, é tudo bug, né? Bom, Rafael, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes, fala um pouquinho sobre a sua formação. Legal, galera. Estou muito empolgado de trocar essa ideia com vocês aqui no podcast. Então, primeiro de tudo, parabéns pelo projeto, muito massa. Eu já falei aqui pra vocês, sou um fanzaço de podcasts, me acompanha todo dia e assiste um episódio novo, e o conteúdo do biologismo é muito legal. Eu sou professor dos cursos de agronomia e biologia da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu coordeno o Núcleo de Extensão em Pesquisa em Ecologia e Evolução, que é o NEP, que envolve projetos de extensão em pesquisa. Eu vou falar de um pouquinho deles aqui. À medida que a gente for trocando ideia de aranhas, eu vou falar de vários que envolvem aranhas. Também faço parte lá do corpo docente do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Uberlândia. Então, quem quiser fazer um mestrado e um doutorado, mexer com aranhas ou com outros temas legais em ecologia que a gente vai conversar aqui, pode me procurar lá. Eu também tenho uns projetinhos aí de divulgação científica no Instagram e no YouTube, que é uma brincadeira com o meu sobrenome, né? Meu nome completo é Rafael Rios Moura. Aí nos artigos vocês vão encontrar Moura lá, mas na divulgação científica tá o Rios de Ciência, que é esse trocadilho. Boa. Acabou que rolou bem aí o sobrenome com ciência, né? Que é uma das minhas paixões. Eu sou um biólogo de formação, tenho mestrado e doutorado no programa de Ecologia e Conservação lá da UFO, que eu oriento hoje, e eu fiz pós-doutorado na Unicamp, antes de ingressar na UENG como professor. Então, como eu falei, já teve citações bonitas aí, eu trouxe uma piadinha ruim, né? Então, eu vim aqui explicar por que aranhas precisam de você, né? E se você não sabe, eu respondo. É porque é aracnídeo. Meu Deus, maravilhoso. Perfeito. Foi ruim, mas vale a pena. É uma piada que a Lídia Moura iria gostar. Literalmente. Com certeza. Porque eu não sei se você chegou a assistir ou ouvir o podcast da Lídia. A Lídia só faz piada ruim assim também. Cara, eu tenho esse histórico aí na carreira também, no currículo. Não, mas piada ruim é a melhor coisa que tem. Depois eu vou contar a piada do pai pra dentro no final do episódio, você vai gostar. Será que é de família? Deve ser. Pois é. Bom, Rafael tá em casa então, gosta de piada ruim também, gosta de aranha, então tá todo mundo em casa aqui. Então, Rafael, você comentou que a galera chama aranha de inseto e tal, é uma coisa que deixa a gente aqui também de cabelo em pé, né? Claro que isso não é exclusivo de nenhuma região, né? Mas é meio geral, assim, muita gente chama aranha de inseto. Já vi, inclusive, em programas de televisão, repórteres falando sobre aranhas e mencionando este inseto, e aí já tá aquele negócio no estômago, assim. Mano, se fosse só nisso, velho. Tem muita coisa, né? Tem um brinquedinho, não sei se vocês chegaram a ver já, que é tipo aqueles brincando de escavar, pra você brincar de paleontólogo, arqueólogo, tá ligado? Sim. Aí o bagulho tem um que é pra escavar inseto, tá ligado? Eu comprei pra ver, eu vou comprar essa porcaria aí pra ver qual é que é. Se fala que é inseto de verdade, que tem e tal, né? Que é tipo aqueles que vêm na resina, né? E lá atrás tá tipo assim, veja os insetos que você vai encontrar. E, tipo, um em cada 20 tá lá uma aranha. Foi o bagulho que é um brinquedo pra ser educativo. Os caras põem o negócio, né, velho? Aí eu até mandei lá pro saque deles, mas nem viram, tá ligado? Você acha que eles vão mudar agora o negócio? Mas acho que deve ter muito esse lance do bug, né? De tradução. O cara joga bug no Google Tradutor, por exemplo, e traduz como inseto, cara, beleza, tudo inseto, né? Mas é menos mal que traduzir por praga, né, pelo menos. É verdade. Tem isso. Cara, eu recebi também uma foto de uma barata de plástico, assim, escrito tarântula, né? Tem coisa que... É o nome dela, o apelido da barata, né? Vai ver que é. Mas então, Rafael, fala pra gente por que aranha não é inseto, quem são as aranhas? Começar do básico, pra quem ainda não tá muito familiarizado. Legal, cara, só vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu não sou um zoólogo, né? Então não estudo taxonomia profundamente. Tem vários especialistas no Brasil que são grandes nomes aí para identificar aranhas em detalhes, né? Eu uso aranhas como modelos experimentais, então eu tenho um bom conhecimento dos grupos que eu trabalho, mas a diversidade de aranhas é incrível, assim. Então tem gente aí que manja de detalhes
no nível que eu não cheguei ainda, né? Mas o meu foco, então, é usar aranhas para testar hipóteses, especialmente de seleção natural, evolução e alguns outros processos interessantes de ecologia. Mas o massa da gente pensar em a diferença entre aranha e inseto é olhar para o corpo desses bichos, né? Tipo, uma analogia boa é com o Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha se parece uma aranha. Ele não se parece nada com a aranha. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Ele só tem algumas coisas legais que dá pra fazer um paralelo muito bom com uma aranha. E eu sou um mega fã do Homem-Aranha, tá? Ele faz um bom serviço pra sociedade em mostrar que aranhas são bichos muito legais. Né? Ou então, pois é. Se você olhar para uma formiga, por exemplo, você vai ver que o corpo dela é separado em três segmentos, assim, tem cabeça, tórax e abdômen. Todo inseto tem esse tipo de separação. Alguns têm uma carapaça fundida em cima, um élitron, né, que cobre esse corpo, mas se você remover aquilo, você vai ver cabeça, tórax e abdômen. Já as aranhas, elas não têm cabeça e tórax, aquilo é fundido numa estrutura só que a gente chama de cefalotórax. Cefalo de cabeça, né, e o tórax em uma única estrutura. Então isso já é uma dica para você separar aranha de inseto. Então, você viu lá as 3 separações, cabeça, tórax e abdômen, aquilo é um inseto. Você viu a cabeça e o tórax fundidos, aquilo provavelmente é uma aranha, né? A outra grande dica é que inseto, o termo científico para inseto é hexápoda, que são 6 pernas, né? Então, insetos têm 3 pares de pernas, 6 pernas no total, e aranhas têm um par a mais, né? Tem 8 pernas. Então, já é outra diferença muito importante. Você nunca vai ver só uma aranha mutilada aí, pode ter 3 pares de perna, né? Isso pode acontecer no meio das brigas aí no campo ou tentativa de predação. Mas no geral, aranhas têm 4 pares de pernas e insetos têm 3 pares de pernas. Outra diferença fundamental é que as aranhas têm quelíceras, né? Elas têm essa estrutura na frente da boca que ajuda a inocular veneno para capturar as presas. Tem alguns grupos de aranhas que não produzem veneno, uma família grande é o Lobóridae, tem um gênero também que é menorzinho, o Larqueia, que se eu não me engano é só da Nova Zelândia, que não produz veneno, então eles capturam as presas, envolvem ela em seda, né? E estrangula a presa ali, espreme para sugar a hemolinfa, mas a maioria das aranhas usa a estratégia de imobilizar as presas e lançar enzimas digestivas na presa, porque diferente da gente que engole a presa, né, nossos alimentos aqui que são presas também, né, incluindo vegetais, mas a gente engole o alimento e a digestão é toda feita no trato digestório, no estômago e intestino. Para as aranhas isso não acontece, elas têm que colocar o veneno no corpo da presa e depois sugar aquele suco digerido ali, né? De proteínas, carboidratos, aminoácidos e lipídios, né? Então, por isso que a aranha tem essa estrutura fundamental de inocular essas enzimas digestivas que são as quelíceras. Mas eu acho que isso já dá uma boa pista pra gente, assim. Então, pensa lá em inseto como cabeça, tórax e abdômen com 3 pares de pernas e aranhas com o cefalotórax fundido, um abdômen no final e com 4 pares de pernas e as quelíceras. Uma última estrutura que é muito legal de pensar nas aranhas é que no final do abdômen elas têm as fiandeiras, que são várias glândulas especializadas em produzir essa seda, né, que a gente vê aí do Homem-Aranha formando aquela teia. Então tem uma diversidade incrível de tipos de teia que as aranhas produzem e todas vêm de diversificação dessas glândulas que estão no finalzinho do abdômen. Então espero que com isso vocês já consigam olhar para um bicho e bater o olho e dizer, olha, isso aqui não é inseto, isso aqui é aranha, né? Então são dicas importantes e existem alguns animais, algumas aranhas que fazem mimetismo de formiga, por exemplo, né? E aí, às vezes, o cefalotórax, ele é um pouco diferenciado ali para dar uma impressão que ela tem uma cabeça, um tórax e um abdômen, né? Mas se você olhar com cuidado, você vai ver que ela tem os 4 pares de pernas ali. E se não me engano, rapaz, me corrija se eu estiver falando besteira, mas essa espécie, ela anda com o primeiro par de pernas levantado, às vezes, para simular as antenas. É isso aí, cara. Existe isso? Tem várias, né? Tem várias espécies que fazem esse tipo de mimetismo. Elas podem ter essas modificações, inclusive as quelíceras podem até ficar mais grossas, né? Mais robustas, assim, porque se aparenta aquele ferrão de algumas espécies de formiga, e algumas têm esse comportamento de pegar o primeiro par de pernas e colocar na frente, assim, simulando antenas, né? Que as formigas têm antena, a aranha não tem, né? É mais uma diferença legal. Mas pode ser que não tenha isso, que elas enganem as formigas com feromônios também, comunicação química. Então tem estratégias bem elaboradas aí, bem variadas. Sensacional isso, né? Eu ia ficar perguntando, assim, tipo, quando eles pegam as quelíceras, assim, se aquele lá é uma limpeza mesmo que faz de vez em quando, né? Quando fica mexendo, ou se tem alguma coisa a ver também com alguma percepção, uma coisa no ambiente, né? As duas coisas. Aranhas tem
uma percepção muito elaborada de vibrações, assim. Tem vários pelos sensoriais no corpo, então aquela estrutura que a galera normalmente tem um pouquinho de medo e diz, bicho é peludo. Aquilo é muita massa, porque ela consegue perceber vibrações no ar, vibração no solo, e especialmente bichos de teia também se comunicam especialmente por teia. Porque em aranha a gente tem uma variação muito grande de maneiras de perceber o mundo. Eu acho que isso talvez seja um dos choques de percepção mais forte pra gente, né, quando vai entender um pouquinho sobre outro bicho. Os bichos não se comportam igual a gente, eles não percebem o mundo igual a gente. Tem vários paralelos aí que a gente pode fazer, várias semelhanças assim, mas a gente tem que ter consciência de que eu nunca vou saber como é ser uma aranha, né? A experiência dela de observar o mundo e construir uma visão de mundo, assim, né? Uma ideia de que é o mundo que cerca ela. Então uma dessas coisas é super importante. Então, aranhas têm um papel muito forte de comunicação química, comunicação sensorial por essas vibrações, e algumas têm uma comunicação visual até melhor do que a nossa em termos de cores, né? Como essas aranhas pequenininhas aí que a galera vê em casa, catando umas moscas, né? A gente chama isso de papa-mosca popularmente. São aranhas da família Salticidae. Se você não viu ainda, dá uma explorada aí na sua cozinha, que certeza que tem uma na sala. É um bicho bonitinho, pequeno, super comum, e ela dá uns saltos rápidos assim. Não faz mal de jeito nenhum, são só lindas mesmo. E elas enxergam, elas têm 4 cones visuais, se eu não me engano, elas enxergam no ultravioleta também. Então elas têm um refinamento de percepção de cores que a gente não tem, por exemplo. Então mas tem outras aranhas que não enxergam quase nada, assim. Visão é muito pobre, mas a maior parte da comunicação, a riqueza está nas vibrações, né? Então elas são muito sensíveis a mudanças na direção do ar, em batidas no solo, as atrações de parceiro, a comunicação com outros indivíduos é toda feita por esses outros canais de comunicação. Então, cara, a aranha é um universo, assim. Aproveitar que eu troquei essa ideia, né? Tipo, tem uma plataforma mundial só para descrever aranhas, assim. Então, se a todo momento sai um trabalho descrevendo novas aranhas, essa plataforma é atualizada em tempo real, que a gente chama de Catálogo Mundial de Aranhas, que foi criado pelo Platnik, né, e a equipe de pesquisa dele. Platnik faleceu no ano passado, no meio dessa tragédia da Covid, e é um cara brilhante, assim, e ele fez esse World Spider Catalog. Vocês podem pesquisar esse nome no Google, que vai mostrar para vocês o número de aranhas que estão identificadas no momento, assim. Eu entrei há alguns meses atrás, tinham 48.800 espécies, e hoje, exatamente no dia do podcast, a gente tem 49.180 espécies descritas, né? Então, espécie pra caramba, assim. Então, você imagina o tanto de experimento evolutivo que tem na natureza com esses bichos, né? Rafael, vai chegar alguém falando assim, então, tem 49 mil aranhas, espécies, socorro, eu vou me matar, vai matar. Mas aí, dessas 49 mil, quantas que realmente fazem algum problema pra nós, né? Quase nada, se for ver. Cara, eu acho que essa acaba sendo o foco de dúvida da maioria das pessoas, né? Como eu falei, a primeira coisa aí é um estranhamento, assim, é um bicho diferente de mim e não vou pegar porque eu posso morrer. Só contar umas histórias engraçadas, eu trabalhava lá no laboratório de aracnologia da UFO durante o mestrado e doutorado, e a galera da zoonose chegava uma vez por semana, às vezes 2, com aranha, sempre contando uma história aterrorizadora de alguém que tinha sido picado, tava perdendo um braço, tava na UTI, e dizia assim, ó, foi essa aranha aqui. E a gente olhava pra aranha, cara... Tem uns bichos que comem mosquito. Tinha uns bichos que eram aranhas, que comiam as aranhas que poderiam fazer mal, né? Daí a gente sempre tinha que explicar, fazer um roteirinho assim do que são as aranhas perigosas e tal, e que aquela não é uma delas, né? Então, se a gente pensar assim, aranhas que têm risco para a saúde do ser humano, né? A gente tem 3 grupos populares aí, que são as aranhas armadeiras, do gênero Phoneutria, né? A família Equitenidae. E aqui no Brasil a gente tem 8 espécies. Na verdade, no Brasil, no mundo, a gente tem 8 espécies de Phoneutria que podem causar algum mal. Dizem que é a picada mais dolorida dos artrópodes. Então, não mata, mas a experiência não vai ser legal. Então... Para vocês situarem, a armadeira ela tem um comportamento de alertar antes de qualquer ataque, que é erguer os 2 primeiros pares de pernas. Assim. Ela ergue essas pernas, a quelícera dela normalmente é vermelha, então você reconhece logo que é uma Phoneutria por essa característica da quelícera bem avermelhada e por ter esse comportamento de alerta. Tem outras aranhas que fazem esse comportamento de alerta, mas não tem o risco da armadeira. Né? Talvez uma imitação do comportamento da armadeira. Cara, é uma excelente pergunta. É possível que sim, mas eu nunca vi um estudo sistemático que mostrasse isso, né? Uhum. Eu pergunto porque, assim, a licosa é uma que, a aranha jardim, né? É uma que eu já vi fazendo isso, levantando essas primeiras... Na verdade, ela levanta mais o primeiro, né? Ela tem um pouco de dificuldade, talvez, de levantar os 2 primeiros pares de pernas.
Mas é aquilo, todo mundo sabe que a licose é uma aranha que foge da gente, é até tida como dócil por algumas pessoas, assim, né? Não chega a ser uma papa-mosca, né? Mas ela é mais de boa, assim, né? E a armadeira não, todo mundo foge dela, né? Então, também não vi nenhum estudo, mas é uma coisa mais de observação e comentário, assim, né? Que a gente vê. As licosas, que são chamadas de aranhas-lobo, né, popularmente, esses bichos eu acho que são as baratas das aranhas, assim, que a barata, né, o povo diz que não, se eu pegar nela vai voar. E a licose, se você pegar, ela corre muito rápido, é um bicho muito rápido. Daí a galera leva um susto, assim, acha que vai atacar, mas não, gente, pelo amor de Deus. Né? Licose não faz mal nenhum, é um bicho super tranquilo, assim, a chance de te picar é quase zero. Você teria que pegar o bicho e ficar espremendo aquele cérebro dele na sua mão. Tem que encher o saco mesmo do bicho. Tem que ficar chateada pra caramba, assim. E como eu comentei, a gente trocando a ideia, aranhas normalmente não picam, né? Elas mordem. Entre as quelíceras, as aranhas têm dentes, né? Não todas as espécies, mas várias delas têm dentes e pode acontecer nessa tentativa de manipular com a mão e você levar uma mordida de aranha. Mas aí não tem inoculação de veneno nenhum, né? Só vai doer a picadinha, assim. Você disse que é uma mordida, mas o pessoal fala da picada seca. E algumas cobras fazem também. Você acha que é o mesmo caso ou não? Acho que não, porque no caso das cobras, elas inserem o dente, né, no corpo da gente sem inocular veneno. Mas nesse caso a aranha não insere a quelícera, né? Ela só aperta mesmo com os dentes. Tipo assim, uma beliscada. Uma beliscada. Entendi. Eu já tomei Legal. uma dessas. Dói um pouquinho, mas não é nada que... Assim, meu Deus. Picada de formiga dói muito mais. De licose você levou? Foi de licose. Dói um pouquinho, só tô sem um mindinho aqui, mas tá suave. Olha o cara espalhando aí as lendas urbanas. E a licose, além disso, tudo, a galera assustar e tal, todo mundo confunde ela com a armadeira, né? Nossa, eu cansei de quantas pessoas me trouxeram uma licose, achei uma armadeira enorme. Aí o cara vem com uma licose de 4 centímetros, assim. Não, cara, e os bichos são muito diferentes, assim, porque é tipo de criar uma imagem visual. Como a aranha tem muita espécie diferente e tal, e não é um comportamento, você não vê alguém assim na rua dizendo, olha meu filho, vamos parar aqui e observar essa aranha por alguns minutos. A não ser que o pai seja um biólogo, né, então tá lá fazendo o menino fazer isso, mas no geral as pessoas não param para observar os bichos, no geral isso não só para aranha, para qualquer animal, e acaba gerando uma imagem generalizada, assim, então aranhas fazem mal porque teve uma aranha na história do meu tio que picou não sei quem, que diz que o vizinho morreu. Aí você fica assim, que história é essa, né? E aí, só retomando aqui, então, tem 8 espécies aí de fonêutria que pode causar convulsão, é arriscado, você tem alguma lesão, porque o veneno é neurotóxico, né? Mas normalmente isso não leva à morte de ninguém, né? Tem pouquíssimos casos de registros mundiais de morte causada por picada de aranha. Um outro caso são as viúvas negras, né? As viúvas, no geral, são aranhas do gênero Latrodectus. Aqui tem 32 espécies no total. E aqui no Cerrado a gente tem uma muito comum, que é a Latrodectus geométricos, que é chamada de viúva marrom. Mas a mais famosa é a viúva negra, né? A Latrodectus hasselt, que inspirou também a personagem da Marvel lá, que é a viúva negra, né? Porque ela tem esse comportamento super legal de canibalismo sexual. Depois que o macho copula com a fêmea, ele se entrega, se oferece de alimento para a parceira. Então ele fica puxando ela lá, você tá me ouvindo aí? Come, cara. Tá na hora do lanche. Então, ele se oferece mesmo para a fêmea, porque a produção de ovos das fêmeas normalmente está relacionada com a condição nutricional delas. Então, quanto mais gordinha ela tá, mais ovos ela produz, e acaba que, em um cenário evolutivo, né, os machos que adotaram esse comportamento tiveram uma aptidão maior, produziram mais descendentes do que aqueles que não fizeram isso. Acaba que hoje a gente encontra esse comportamento espalhado na espécie, mesmo em áreas onde tem muito alimento, né? Então, é uma curiosidade bem legal sobre aranhas. Mas, de novo, é um outro veneno que pode causar algum risco, alguma convulsão, mas não é algo que leva à morte de ninguém. E o terceiro grupo de aranhas aí, que acho que são as mais famosas no Brasil, é que tem mais casos de acidente no Brasil, são as aranhas marrons, do gênero Latrodectus, a família Sicaridae, e essa tem mais espécies aqui, tem 140 espécies no mundo, e a maioria dos casos, eu acho, de acidentes são no Paraná, e o veneno dessa aranha, ele é proteolítico, né? Então ele digere o nosso músculo. Então quando você toma uma picada dessa aranha, o veneno ele fica ali em contato com o tecido muscular e ele vai digerindo esse tecido. Então você colocar umas fotos na internet aí, picado de aranha marrom, o povo nem dorme, achando que aquilo aconteceu do dia pra noite. Mas na real alguém tomou a picada e deixou o bagulho lá. Disse, não foi nada. Passou 1 mês, 2 meses e
um buraco, o negócio necrosando, e a pessoa, Sim. não, isso aqui vai passar, eu vou jogar um álcool com arnítico aqui. Passa, né? Passa um minâncora Pois que é. tá de boa. Atravessa o braço, assim, o buraco, né? Isso, cara, tem umas coisas insanas, assim, e a galera tem que ir no médico, tem que injetar ali anticorpos, porque a gente não produz anticorpos naturais contra isso, então isso Sim. tem que ser administrado no hospital, né? Uhum. E só assim Só para... Desculpa te cortar, Rafael. Ah, fica à vontade. É que você comentou do gênero Latrodectus, da aranha marrom, é Loxosceles, né? Nossa, cara, eu troquei aqui, a aranha marrom é Loxosceles, tá certo. É, você estava Latrodectus são falando as da Viúva viúvas, Negra né? antes. Aham. E a geométrico você comentou que tem no Cerrado, aqui em São Carlos é bastante comum, cara. A gente encontra, tipo, dentro de casa, tal, atrás da geladeira, assim, debaixo da geladeira, ela é bastante comum até, Ah, é? da região, né? Essa, eu falei do cerrado, mas eu acho até, isso também foi errado, né? Esse bicho, ele é sinantrópico. Ele tá em todos os lugares do mundo. Onde tem ser humano, tem Latrodectus, ou tem... Latrodectus geométricos, né? Uhum. Como é um bicho sinantrópico, tá mesmo em casa. Eu já encontrei no aro da minha bicicleta, assim. Ficou encostado ali um mês, já virou um lugar para construir uma teia. É um lugar aqui em São Carlos que é bem comum de encontrar, é no muro do cemitério, que a gente passa ali, sempre vê várias zootecas ali e tal, e é tudo, a maioria é geométricos, a Latrodectus. Esses bichos, eles fazem umas teias bem desorganizadas, assim, vários fios, né, ligados em várias direções, e eles exploram muita cavidade para construir isso. Então, é por isso que causa acidente, porque a galera vai mandar a mão ali numa cavidade, às vezes você deixou um tênis parado muito tempo em um canto, daí é tanto a Loxosceles, que é a aranha marrom, como a Latrodectus, que são as viúvas, elas podem construir lá uma teia, e daí quando você vai calçar, você pisa no bicho, e você toma picada na tentativa de esmagar o bicho. Mas eles não são bichos agressivos como a armadeira, assim, raramente, você não vai ver, não é que raramente, vou corrigir, você não vai ver viúvas nem Loxosceles ameaçando ninguém, correndo atrás de ninguém. Nada disso vai acontecer, são bichos que ficam na teia, e se você mexer na teia, eles vão encolher as pernas, né, e tentar se proteger. Então, na verdade, as picadas ocorrem por acidentes mesmo, de alguém enfiar a mão, pisar... Que aí é um risco, né? E se a gente pegar todas essas espécies que eu falei aqui, ó, de aranha armadeira, são 8 espécies, as viúvas são 32, e as aranhas marrons são 140, né? Total de 180 espécies, e comparar lá com aquele catálogo mundial de aranhas, que tem um total de 49.180 espécies, a gente tem aí só 0,4%, não dá nem 1% das espécies de aranhas que causam algum risco para a saúde humana no mundo, né? Então, por favor, como é que pode dizer que esse bicho é perigoso? Aí a gente vê como elas são injustiçadas, né, cara? Demais. Não, e tem essa história, assim, tem casos, tem relatos no mundo, né, de pouquíssimas mortes relacionadas a picadas de aranhas. Mas são coisas assim, a pessoa estava, como eu falei, com câncer, sem uma perna, perdeu metade do sangue, estava com coronavírus e H1N1 e tomou picada de aranha, e a galera, ó, aí, ó, bota aí na conta das aranhas, porque tem uma picada de aranha aqui. Mas é muito improvável que alguém morra por um picado de aranha. Você pode ter algumas lesões graves, então tomou uma picada, viu que é uma aranha, vá direto para o hospital. Não tente manejar a aranha se você não conhece, se não tem familiaridade. Isso é importante para não dar esses casos de acidente. Mas são bichos que, no geral, são muito dóceis e é muito bom ter esses bichos no nosso ecossistema de casa, né? Para acabar com essa desgraça, esses mosquitos que ficam infernizando à noite, sugando sangue, entrando no ouvido, no nariz. Essas moscas também que ficam aí invadindo as comidas da gente. Você tem que fazer a comida, já tem que lacrar tudo ali, ó. Se tiver um bom ecossistema de papa-mosca em casa, você nunca vai ter esse problema. Maravilha. Você falou da aranha, né? Que suga sangue, a aranha não suga sangue, o mosquito sim. Então, o mosquito. Conserva aranhas, porque senão seu sangue vai ser sugado por ele. Ela suga sangue por tabela só, né? Exato. Mas acontece isso. Tem uns trabalhos mostrando que aranhas podem ter isótopos estáveis que são normalmente encontrados em sangue porque elas comem mosquitos que sugaram sangue de outros mamíferos, né? E daí acaba que de tabela ela tem uma digestão ali de sangue humano. Mas, gente, a aranha nunca vai sugar o seu sangue, então durma feliz, durma tranquilo, em paz, senão vai acontecer. Fora do ar, a gente comentou um pouco sobre o surgimento desse preconceito com as aranhas, né? Que os filmes e séries não ajudam muito com a fama delas, né?
E a gente já vai falar sobre um pouquinho da importância ecológica delas, mas é uma coisa, como você comentou, né? Acho que foi antes da gente começar a gravar, uma coisa social, assim, né? Acho que alguém viu o bicho diferentão lá, com um monte de perna, nem é tanto assim, né? Centopeia, lacraia tem muito mais. E aí acho que começou a se difundir esse medo, esse pânico, né? E aí vem todas essas histórias aí, pô, fulano tomou uma picada de aranha e morreu, o cara perdeu o braço por causa da aranha e tal, sem levar em consideração essas outras coisas por trás, né? Se o cara tinha uma saúde completamente debilitada e tal, né? Ou se foi realmente isso que aconteceu, né? Mas você acha que o surgimento desse medo, dessa fobia das aranhas, tem essa origem mais social mesmo, assim, de difundir mentiras e tal? Desconhecimento, né? Cara, isso é muito provável, né? Como a gente estava conversando aqui, é difícil imaginar algum mecanismo evolutivo de seleção natural que seja relacionado com esse medo de aranhas, né? Um medo inato de aranhas. Porque aranhas não representam um risco para a nossa sobrevivência. Então não é algo que a seleção deveria ter favorecido humanos com mais medo num cenário ancestral, né, que dormia aí fora sem uma residência, se expõe em ambientes com muita aranha. Então quem fugia das aranhas se dava bem, produzia mais filhos, quem não fugia acabava morrendo mais cedo pelas picadas. Isso não faz sentido nenhum, é uma narrativa que não cola para aranhas. Na verdade, o que acontece é que existe uma associação muito forte entre o medo por animais, por outros animais, especialmente lesmas e lagartas, né? E acaba que esse medo por animais é generalizado para outros bichos, né? Medo de serpente também, que eu acho um medo mais coerente, né? Faz mais sentido esperar ter uma razão evolutiva aí, algum mecanismo adaptacionista, mas não no caso das aranhas. Assim. Então eu acho que acaba que essa regra geral do nosso cérebro cria um estereótipo de tenha medo de tudo que é muito diferente do seu corpo, porque você não tem muita informação e acaba que pode representar um risco. Né? Tanto que assim, tem algumas coisas que a gente consegue, alguns padrões que a gente consegue observar. O medo de aranhas ele é mais forte em mulheres do que em homens. A diferença não é tão grande, mas existe uma prevalência maior de mulheres com ansiedade induzida por aranhas, não necessariamente aracnofobia. Né? E o que a gente vê é que quando a gente... tem uns trabalhos do Vetter, né, do Richard Vetter, que são muito legais, onde ele investigou o medo de aranhas em entomólogos. Entomólogo é quem trabalha especialmente com insetos. Mas é muito comum que esses caras também trabalhem com aracnídeos e outros artrópodes. Então, eles viram que existe o nível de medo deles é muito menor do que o da população onde eles estão inseridos. E eles relataram vários aspectos do que poderia despertar esse medo, especialmente nas pessoas, nos entomólogos que tinham medo, né? Porque daí você consegue investigar algumas razões mais profundas do que está causando esse receio de aranhas. E acho que os mecanismos mais prevalentes que ele investigou ali entre características morfológicas, né? Ter muitas pernas, ser peluda, ter cor escura. Se ter muitas pernas acabou sendo o que tinha mais efeito, mas como assim ter muitas pernas? Os caras trabalham com centopeias. Que é aí um outro artrópode, né, que tem diplópoda, quilópoda, que tem várias pernas, muito mais do que aranhas, e não causa esse tipo de receio. Assim. E ser peluda, tem algumas aranhas que praticamente não têm pelos visuais, eles são microscópicos, então é um desconhecimento da diversidade de aranhas. E falar em cor escura para aranha dói até no coração, porque a aranha tem uma diversidade maravilhosa de cores. Né? Quem nunca viu a aranha pavão aí, por favor, digite no Google ou vá no YouTube e coloque Peacock Spider ou aranha pavão, você vai ver vários vídeos lindíssimos aí desses bichos mega coloridos, são aranhas australianas, que tem uma corte muito bonita, né? Você vai ver o macho lá coloridão, aparentando o abdômen dele com várias cores, parecendo penas de pavão, e ele fica balançando, dançando, dando saltinhos lá para a fêmea, é super bonito, comportamento de corte, então não faz muito sentido. Então tem um grande desconhecimento da diversidade de aranhas. Outra coisa que eles viram são características comportamentais, como a forma de se mover, ser inesperadas, né, assim, aparecer do nada, correrem muito rápido, serem silenciosas e noturnas, né, algumas coisas que eles avaliaram, e eles viram que o que tem mais efeito é a forma de se mover, ser inesperado ou correr rápido. Mas, de novo,
Isso é uma variação muito pequena de aranhas. A licosa, como eu falei, é a barata das aranhas, porque é um bicho que se move muito rápido, é muito sensível a vibrações, então se você se aproximar dela a pé, ela vai sentir as batidas no solo e vai acabar correndo, né? E aí você dá um susto, porque pensa, pô, esse bicho pode me atacar. Ele tá fugindo, gente, tá fugindo. A aranha é um bicho extremamente medroso, assim, né? Você tendo um pouquinho mais de experiência com a aranha, você vai ver que você se aproxima dela, ela faz um comportamento de tanatose, que é se fingir de morta, arrancar uma perna e oferecer a perna, leva a minha perna, mas não me mata, né? Ela foge, se esconde na borda da teia, entra em buraco. É um bicho que tem 1 milhão de estratégias de fugir, de fuga mesmo, né? A gente chama isso de estratégias passivas de defesa contra predação. Também eles investigaram também a chance de levar a acidentes, né? Que aranhas mordem, têm presas e podem ser venenosas. Mas aqui, como a gente já comentou, aranhas podem morder, mas é uma mordida que, para acontecer, você tem que estar manipulando a aranha com a mão, sem uma luva, nada, o que é algo que não é comum do nosso dia a dia, né? Você não vê pessoas andando por aí, vou pegar essa aranha aqui rapidão e tomar uma mordida, então assim, não é uma coisa muito comum. E ter presas, a maioria das aranhas não pica facilmente, porque o veneno tem um custo muito grande para ser produzido. Perder veneno significa talvez não ter a chance de conseguir se alimentar de uma próxima presa. Então por isso é muito difícil que as aranhas inoculem veneno. Você vê muito daquelas grandes aranhas, né? Como as caranguejeiras, que o povo anda com elas na mão, aquele bicho dificilmente vai inocular veneno. É muito mais fácil que ele te morda mesmo, se você tentar esmagar ele. Mas é um bicho que várias pessoas manipulam na mão sem muito risco. Mas se você não é um profissional, não tem experiência com isso, não recomendo fazer isso aí e dar uns gritos só de ver a aranha se movendo, né? Que acaba que quem paga o preço é a aranha no final, né? As caranguejeiras têm uma estratégia defensiva que é liberar uns pelinhos que estão no final do abdômen, estão no abdômen. Isso causa irritação nos olhos, no nariz, na boca. Então as pessoas podem acabar dizendo que o bicho está atacando elas ou coisa assim e mata a coitada da aranha. Quando aquilo só causa uma irritação pra gente, mas não causa nenhum risco real à saúde. E uma outra coisa que eles falaram também são as impressões, né? Que aranhas são feias e causam nojo. Gente, por favor, né? Tem dó. Como assim feia e causa nojo? Uma fofinha, pô. Nossa senhora, olha as aranhas pavão, bicho lindo. Se você lindo. Você não viu as salticídeos aí, ó, coloque aí aranha, papa-mosca no Google Imagens, tem mais de 20 mil espécies desse bicho, lindíssimas, com os olhões gigantes, assim, parece aquele gatinho lá do Shrek com os olhinhos brilhando. Lindo, né? Então... Inclusive tem o Lucas, o Spider, né? Espera aí. Pode haver algumas aranhas por aí que são muito perigosas. Eu quero que vocês saibam disso. Se aparecer alguma, não tentem capturá-la, não tentem matá-la. Só fujam. Entenderam? Fujam. Você falou de aranhas diferentes, assim, né? Tem umas aqui na Federal, a gente vira e mexe, vai andar ali pela mata e tudo mais. As aranhas com um abdômen bem grandão, só que meio amarelo, assim, parece que tem uns espinhos no abdômen e ele é muito bonito, assim, ela toda colorida, né? Você falou que ela tem o abdômen com as pontas, assim, né? Isso. Pode ser uma gasteracanta, que é bem comum nessa região aqui do Cerrado, Mata Atlântica, tem umas cores, ela pode ter o abdômen amarelo, vermelho, branco, é um bicho bem bonito. A néfila é mais comum também, é outro bicho lindo aí, da aranha da teia dourada, super comum em beira de rio, em alguns agregados de aranhas também. Pois é. E voltando um pouquinho, Rafael, no que você falou de todas as estratégias que a aranha tem para se defender, né? Fugir, tanatose e tal. A picada, que muita gente teme aí, ela vem em último caso mesmo, né? Com a inoculação do veneno, né? Principalmente, né? Que nem que você comentou que a aranha pode morder. Eu confesso que era uma novidade para mim, não sabia desse fato. Mas a picada com a inoculação do veneno mesmo é realmente o último caso. É quando a aranha está sendo espremida ali para se defender, para não morrer, ela desperdiça o veneno dela, né? Na gente, porque não é a intenção dela, né? O veneno não é uma estratégia defensiva, né? É uma estratégia de alimentação mesmo. Então, o bicho não sai por aí picando coisas, né? É realmente caso de acidente, assim, quando alguém manda a mão ou pisa e tal. Mas só para concluir o lance da aracnofobia, né? Esse medo,
ele é prevalente mais nas mulheres e normalmente ele está associado com esse medo generalizado de outros animais. E um outro fator muito forte, especificamente do medo de aranhas se tornar exacerbado, é essa construção social. Tem uns trabalhos legais mostrando que os pais têm um fator muito forte em passar esse medo para os filhos, né? De ver a criança lá pegando a aranha e gritar. A Vanessa comentou isso no episódio anterior, né? Ah, não faz isso. E assim a gente vai aprendendo. Mesma coisa quando a criança vai enfiar o dedo numa tomada, o pai grita também, a mãe, e acaba criando essa associação de aquilo representa algum risco, ou se eu fizer isso, meus pais vão ficar chateados, então eu não vou fazer essas coisas, né? E isso acaba levando o medo de aranhas a se tornar exacerbado. Mas tem umas práticas, tem um fator muito forte do cinema, né? Hollywood é uma desgraça. Se vocês procurarem filmes de aranhas, eu separei uns títulos aqui: A Invasão das Aranhas Gigantes, Aranhas, A Cidade Está Rastejando, Malditas Aranhas. Tem até um que é Big Ass Spider, que é tipo aranha. Não, sensacional, né? Não, esse aí foi sacanagem. E tem o Aracnofobia, Aranhas Assassinas, assim. E tem, eu sou um fanzaço de Harry Potter e Senhor dos Anéis, e dói lá, porque do Harry Potter tem Aragog, que o Hagrid é o único cara bonito da história que sabe cuidar das aranhas, mas mostra as aranhas como querendo comer lá o Rony, o Harry e a Hermione. Eu aposto que a maioria das pessoas torceu pelos três e não pela aranha. Então essa Aragog é uma, né? Tem outra também, que é a do Hobbit, é a Shelob, que é uma que aparece lá no Senhor dos Anéis, né? No Hobbit também, que ela pica o Frodo, e aí ele é resgatado pelo Sam, né? Então, todo o cinema cria esse imaginário de que as aranhas são grandes vilãs, que estão escondidas de uma maneira sorrateira para te atacar e tal. E isso é uma desgraça, cara. Isso é uma desgraça mesmo, assim. É por isso eu amo o Stan Lee. Eu sou fã do caramba do Stan Lee, porque ele criou esse personagem lindo que é o Homem-Aranha, que acaba de desmistificar essas maluquices assim, e mostra lá um adolescente que tem poderes similares a uma aranha, e ele veste essa imagem, né, de sou o Homem-Aranha, e o público fica apaixonado por isso, né? Então o cinema também pode ter um papel muito bom, como o Caras Fantásticos Stan Lee, mas por favor, aranhas no filme não ajuda, né? Pois é, e acaba realmente disseminando muito isso da galera, tipo assim, não tem simplesmente medo da aranha, a galera tem raiva de aranha, né? A gente faz um post de aranha no Facebook, no Instagram, nas nossas páginas, lá, o que mais dá é neguinho falando que vai pegar um lança-chamas, que vai tacar fogo. Ai, e a gente tem que agir na educação e não bloquear o cidadão da página, né? Embora a vontade coce muito. Cara, tem até um artigo muito legal que eles listam, acho que chama personagens da Marvel e da DC inspirados por aracnídeos. E daí eles identificaram que tem 84 personagens da Marvel e tem 40 da DC, que são todos inspirados em espécies diferentes de aracnídeos, né? Grupos diferentes. Tem até um engraçado que é o Carrapato, que é o Bate-Carrapato, se eu não me engano, que ele é um cara que não tem poder nenhum e fica seguindo o Batman para onde ele vai. É o Bate-Carrapato esse cara. Então tem... Não creio nisso, eu nunca tinha ouvido falar. Deve ser bom, o Batman já não tem poder, o Batman Carrapato, meu Deus. Coitado do Batman. O cara é o paparazzi do Batman, né? Mas tem uns estudos muito bons mostrando que tem estratégias a gente diminuir o medo de aranhas, né? Não aracnofobia, acho que a Vanessa explicou muito bem no podcast passado, recomendo aí pra galera ouvir, que a fobia, ela tem um nível mais profundo de causar ansiedade e despertar várias respostas emocionais que são bem fortes, né? Então tem aí uma estratégia de sensibilização mais suave, assim. Então quem tem esse tipo de problema é bom fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico e tal. Mas no geral essa ansiedade, esse receio de aranhas, né? Essa coisa maluca aí criada pelo cinema e pelos nossos pais, essa coisa cultural, tem os trabalhos mostrando que a melhor maneira da gente reduzir esse tipo de receio é espalhar mais conhecimento sobre aranhas, quebrar esse estranhamento, né? Do que é o corpo da aranha, por que uma aranha se comporta daquele jeito, o que as aranhas fazem, o que elas vão fazer se eu me aproximar delas. Então isso é bem legal. E tem mais outras coisas bem simples, tipo observar esses animais, a diversidade de vida que eles apresentam, as formas, cores, comportamentos, e entrar em contato com eles
eles também têm um papel muito importante em reduzir essa ansiedade. Antes da pandemia começar, a gente tinha um projeto aqui de extensão nas escolas públicas, que era para eu levar os meus alunos lá para a escola, para a gente mostrar vários vídeos de comportamento, levar umas aranhas no álcool, falar da estrutura do corpo e também oferecer algumas presas para o pessoal ver as aranhas capturando, né, se alimentando, vendo a rotina delas ali na teia, né, a gente levar isso nos potes experimentais. Então é uma prática muito legal, a gente vai fazer isso e se outras pessoas se engajarem, quiserem fazer coisas desse tipo com outros animais ou com aranhas também, é um excelente caminho para a gente desmistificar esse receio de aranhas e também ajudar a galera a apoiar os projetos de conservação, porque esses bichos são centrais para o meio ambiente, né? Perfeito. Cara, eu acho fascinante observar o comportamento das aranhas, cada grupo com seu comportamento diferente, né? As aranhas sedentárias, as aranhas errantes e mesmo as sedentárias, que inclusive eu acho uma sacanagem chamar elas de sedentária, porque deve dar um trabalho do cão fazer uma teia daquela. Dá, né? viu? E acho interessante que assim, tem várias formas de captura de inseto, né? Com a teia, não é só aquela teia clássica que a gente conhece, né? A orbicular, né? Mas também tem espécies de redes, né? Que a aranha espera o bicho pular, ela vai com tipo de uma rede meio quadrada, assim, e vai em cima da presa, né? Uma coisa fantástica. E tem uma outra que é para mim a preferida nessas caças diferentes, assim. Eu só nunca acerto o nome dela, mas acho que é a aranha boladeira, alguma coisa assim. Boleadeira. Boleadeira. Essa é fantástica. Você quer falar um pouquinho dela, Rafael? Ah, pode falar, cara. Eu ia citar esse exemplo também. Muito legal. Eu vi em programa de TV e tal, faz bastante tempo, inclusive, acho que até no começo da graduação, e que é uma aranha que ela constrói um fio de seda, né? Na ponta tem uma bola, né, de seda, assim, bem pegajosa, né? E ali ela deposita uma espécie de feromônio, né? Que atrai uma espécie de mariposa, que ela imita, né? Falando em termos mais básicos, assim, imita o feromônio da fêmea da mariposa, e aí ela chacoalhando esse fio pegajoso, ela atrai a atenção do macho, que imagina ser uma fêmea, né? E aí quando o macho passa perto, ela gruda a seda nela, né? E ali dali o bicho não escapa mais, né? Cara, é muito louco. E essas aranhas, essas boleadeiras aí, eu acho que em inglês é mais fácil encontrar uns vídeos legais, é a Bolas Spider. A galera joga aí no YouTube e vê vários vídeos lindos dela, que ela tem esse comportamento de se pendurar numa folhinha e ficar com esse fiozinho de seda, com essa gotícula lá balançando, né? Então ela vai dispersando ali esse feromônio da fêmea, e elas imitam feromônios bem genéricos, então podem atrair centenas de espécies, acho que quase 200 espécies de mariposa são enganadas nessa, e quando a mariposa está passando ali pertinho, não precisa nem vir direto para a bolinha, né? Ela faz aquele comportamento lá de que nem o Golias, né? Jogando aquela pedra amarrada numa corda lá nas pernas do Davi. Aliás, o Davi jogando no Golias, né? Ela balança aquilo lá e taca a gotícula grudenta lá na mariposa. E essa estratégia de captura é muito louca, né? Muito bonita. É fascinante, é fantástico. Né? Tem uma diversidade ainda maior, cara. Tem aranhas que magnetizam a teia, e aí quando as mosquinhas estão passando próximo da teia, elas são atraídas pelo magnetismo e grudam na teia. Caramba. Muito louco. Tem aranha também que coloca pedacinhos de folha na teia. Inclusive a néfila é um dos que agora mudou, não é mais néfila, né? O gênero agora é triconéfila. Antes ela era da família Nefilidae, agora está em Araneide. Então tem umas mudanças aí que foram acontecendo nessas classificações. Eu não então, sabia. A triconéfila, ela tem ela bota uns gruminhos lá e as folhas vão liberando um odor, né, de odor de planta, e isso acaba atraindo vários insetos fitófagos que por engano caem na teia e ficam grudados lá. Isso é mais uma estratégia legal. Outras também que tem, você falou dessas teias tridimensionais, assim, que tem vários fios espalhados para todo lado, né? Essa daí meio que é uma armadilha mais engraçada, né? Uma presa bate, uma mosquinha ou uma vespa ou uma abelha, sei lá, ela bate, sai tombando ali, e nesse negócio que ela não consegue desviar de todos os fios, a aranha consegue correr até ela e picar e capturar. Mas a gente está falando aqui de uma variação entre grupos taxonômicos muito distintos. Mas a teia da aranha, cara, é muito flexível. É muito, muito flexível. Se a gente pensar só naquela teia orbicular tradicional do Homem-Aranha, né, que você tem ali vários raios ligados ao centro da teia e aquelas coisas, aqueles fios de seda circulares, a gente chama de espirais pegajosas,
porque algumas aranhas colocam gotículas ali para aumentar a retenção da presa, né? Aquilo pode ser super variável. As aranhas podem mudar a posição dessas espirais pegajosas, dependendo do tipo de presa que elas capturam, dependendo da região da teia onde cai mais presa. E essa estrutura básica da teia tem papéis diferentes na captura de presas. Então, os raios, por exemplo, quanto mais raios a aranha coloca ali, mais capacidade a teia tem de reter a presa. Então, imagina uma mariposa, né, vindo direto para uma teia. Se ela bate na teia, ela tem uma energia cinética do movimento dela, de estar acelerada, voando, e se ela bate na teia, ela pode rasgar a teia. Então, quanto mais raios tem ali, maior é a chance dela não conseguir rasgar a teia nesse primeiro impacto. E aí, depois que ela bate, as espirais pegajosas agora vão aumentar a retenção da mariposa, porque ela podia bater e simplesmente cair para o outro lado, né? Mas daí ela bate, ela sai tombando e ela fica presa ali um tempo. E nesse momento que ela está presa, tentando se soltar e sacudindo a teia, isso dá tempo bastante para a aranha correr até a presa e inocular veneno. Então é uma estratégia super elaborada a teia, tanto que a maior parte das espécies de aranhas, quase 95% delas, são aranhas de teia. São aranhas que se diversificaram em torno dessas variações de teia, que é uma coisa muito legal que eu pesquiso também com a galera da UFO aí, são as variações nessas estratégias de captura de teia. O que a gente vê é que a hipótese principal para explicar essas variações na arquitetura está relacionada com esse tempo da aranha conseguir se deslocar até a presa para capturar. Isso é uma coisa muito legal. Legal. E, bom, você já comentou que existem algumas famílias aí, poucas, né, que não possuem glândulas de veneno, mas notoriamente a teia, a seda é o grande pulo do gato aí para a aranha, né, o sucesso evolutivo, né? Existe alguma família de aranha, alguma espécie que não produz seda e não tenha fiandeiras? Não, cara, acho que todas têm fiandeiras. O que muda é para que elas usam a seda, né? Se você vê, por exemplo, esses salticídeos aí, raramente você vai ver esse bicho produzindo uma teia. Isso não acontece assim no dia a dia, né? Ele caça ativamente as presas. Mas é muito comum você pegar um desse aí que estava no seu braço, assim, você deu um peteleco nele de leve, gente, por favor, sem matar. O bicho caiu e ele fica pendurado, assim, por um fio de seda na sua mão. E você fica, que viagem aqui esse bicho pendurado. Então elas usam essa estratégia, assim, de quando estão andando, fixar um pouquinho de seda no substrato que elas estão, para caso aconteça isso, delas caírem, elas conseguirem usar isso como um fio guia, né? E poder não sofrer o impacto da queda. E elas também usam essas estratégias para se dispersar. Tem uns vídeos muito legais também no YouTube, mostrando algumas aranhas que elas abrem como se fosse um balão mesmo, cara, assim. E aí o nome desse fenômeno é balonismo mesmo, porque ela vai lançando várias sedas que vão parecendo um paraquedas, e aí o vento, quando está muito intenso e quente, acaba carregando a aranha para uma região bem distante. Então elas usam isso para ocupar diferentes ambientes, né, se dispersar, o que é muito massa. Tem até uns casos engraçados, tem uma espécie muito linda aqui no Cerrado, eu acho que ela se dispersa um pouquinho além do Cerrado, que chama Paravixia bistriata. A galera aí do Cerrado já deve estar bem familiarizado, porque elas formam um bolinho assim de aranhas, que é todo mundo da mesma colônia. Pode acontecer casos de fusão, de colônia, separação, mas normalmente é todo mundo que nasceu da mesma colônia ali. Então você vai ver um bolinho de aranhas pretas assim, com uma teia bem densa em torno delas. Isso durante o dia, né? Porque elas usam isso para se proteger, contra predação especialmente, e parasitismo. Mas aí durante a noite, cada aranha dessa, que são centenas dessas aranhas, elas constroem uma teia, uma conectada à outra. E isso, cara, forma um paredão de teia, assim, chega a fechar uma estrada de um lado para o outro. Caramba. Então a galera que está andando aí no Cerrado, do nada, no fim de tarde, no início da manhã, vê um paredão de teia, o povo que tem aracnofobia desmaia. O povo que gosta de aranha brilha os olhos, fica apaixonado e passa o dia olhando para esses bichos, né? São muito bonitos. Então elas têm essas estratégias cooperativas lá de construir várias teias conectadas, e tem um trabalho do Adilson lá, que é meu aluno de doutorado, que eu co-oriento na UF, onde no mestrado dele ele viu que existe uma dinâmica aí de brigar por presas e cooperar para pegar presa. Então se a presa é pequena e ela cai na teia de uma aranha em particular, ela vai tentar comer aquela presa, mas daí a que está do lado pode sentir as vibrações da presa e tentar disputar também. Então elas podem sair na briga ali e a maior pode vencer essa briga, ou a proprietária da teia pode vencer a briga, né? Então não é uma teia de todo mundo, são várias pequenas teias conectadas umas com as outras, né? E elas brigam por presas menores. Mas quando cai uma presa muito grande, que uma aranha sozinha não consegue mobilizar, elas se juntam para inserir veneno em vários pontos diferentes do corpo dessa presa e todas conseguirem se alimentar. O que é muito legal, porque isso aumenta muito a eficiência dessas aranhas de capturar presas. Só que
À medida que elas vão maturando sexualmente e crescendo, né, fazendo as mudas, isso é outra coisa importante, né? Aranhas também têm equidizes, são fenômenos de mudança, de troca de exoesqueleto, como insetos têm. Mas a diferença é que as aranhas têm um abdômen mais flexível, então elas podem engordar um pouquinho mais, coisa que inseto normalmente não consegue, porque a carapaça é mais rígida, né? O exoesqueleto é mais rígido. Então, aquelas que comem mais acabam crescendo muito mais do que as outras, então conseguir muito alimento é bom, porque o evento de salto de crescimento maior ocorre durante essas equidizes que elas estão trocando de carapaça. E quando elas chegam na última equidize, a gente chama isso de subadulta, né? Que é o último estágio antes de se tornar adulta. Elas mudam muito. Elas chegam a ter cores diferentes, tamanhos diferentes, e aí elas nesse último estágio, elas se dispersam dessa teia e ocorre esse fenômeno de balonismo. Cada uma produz lá o seu paraquedinhas, o vento carrega, e você vê uma chuva de aranha por aí. E tem uma reportagem do G1 dizendo aí que uma cidade em Minas Gerais, a galera entrou em desespero, porque teve chuva de aranhas. Nossa. Eu tinha achado essa reportagem também. O meu orientador foi lá no vídeo das aranhas. Você pode ir no comentário, assim que você vai ver o Marcelo Gonzaga, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, hoje é um grande amigo e colaborador, pesquisador sensacional. Ele foi lá e no G1 e escreveu, dizendo, gente, isso aí não é chuva de aranha não, é uma espécie da região mesmo. Esse é um fenômeno normal que acontece todo ano de dispersão. Só agora alguém conseguiu fotografar e jogou no G1, né? Duro. Você comentou sobre o balonismo, tal, esse fenômeno. O próprio Charles Darwin descreve, né, na origem das espécies, que ele estava a muitos quilômetros da costa e via algumas aranhas pousando ali no Beagle, né, no navio que ele estava, né? Então é uma estratégia de dispersão muito eficiente, que o bicho não pesa nada, né? E aí, conforme o vento tá contribuindo com a temperatura também, que tem que ser um vento quente, né? Leva o bicho para longe pra caramba e compensa o tamanho pequeno dele, né? Pra ele poder se deslocar grandes distâncias, né? São distâncias enormes mesmo, podem chegar a ilhas, né? Que era uma das grandes curiosidades do Darwin, né? Por que as espécies das ilhas eram daquele jeito, né? Elas não foram colocadas ali por alguma entidade, elas conseguem se dispersar. E daí, se tem aranha lá, é porque ela conseguiu se dispersar de alguma forma. E uma coisa massa é essa do balonismo, assim, é mega eficiente. É muito interessante essa estratégia. O chão está frio, Sam. Tem razão. Você está sempre certa. Droga! O que foi? Alguma coisa me mordeu. Oh, meu Deus, foi só uma aranha. Uma aranha? Parecia ter sido um tigre. Droga! Droga! Estou tendo um ataque. Sam, o que devo fazer? Chame uma ambulância. E, bom, a gente comentou um pouquinho, você falou no começo aí o básico, né, de como se classifica um aracnídeo, diferenciando um aracnídeo de um inseto, mas acho que seria legal a gente falar também um pouco sobre o dimorfismo sexual, né, das aranhas. Legal, cara, assim, essa é a linha de pesquisa principal que eu trabalho. Eu trabalho com comportamento reprodutivo e seleção sexual. Aranhas é um modelo incrível para testar várias hipóteses dessas teorias, porque a seleção sexual tem um papel muito importante em vários atributos dessas aranhas. E um deles gera o dimorfismo sexual. As fêmeas, como eu falei um pouquinho atrás, quanto mais gordinha ela é, mais filhos ela produz. Então tem uma seleção de fecundidade muito forte nas fêmeas. Mas os machos também têm uma disputa por parceiras, né? Então acaba que a seleção também favorece o crescimento dos machos maiores, porque eles normalmente vencem mais brigas. Mas em algumas aranhas, a gente vai ver um dimorfismo extremamente acentuado, que é o caso das triconéfilas, por exemplo, onde o macho pode ser de 8 a 10 vezes menor do que a fêmea. É um dos dimorfismos mais acentuados da natureza. Assim, para pôr na cabeça da galera aí essa maluquice de ser 10 vezes maior, pense aí você com o seu 1,80 m, cortejando uma parceira aí de uns 18 metros, né? É bem essa vida do macho da triconéfila. E os caras reclamando de ser 10 centímetros menor que a namorada, né, velho? Fica se sentindo menos homem. Fala, não, eu não fico com mulher mais alta porque eu me sinto menos homem. Não conte isso com aranha, né? Então. O cara começa a usar um saltinho escondido, né? Aquele salto de silicone por dentro do sapato, né?
A Origem das Espécies do Darwin e também aquela da evolução do homem e a relação com o sexo, né? São livros incríveis para você entender o quanto homens são inúteis na natureza. A maioria Isso é verdade, gente. Dói no coração, mas é verdade. A maioria das espécies, né, o macho, ele praticamente não se alimenta, assim. Ele é um bicho que, quando fica adulto, tudo que ele faz é não comer nada e brigar para conseguir uma parceira. Isso é comum em aranhas também, assim. Então o macho ele entra na teia de uma parceira, ou ele corteja uma parceira em aranhas que não constroem teia, como as aranhas-lobos, né? Com vibração no solo. Ele literalmente bate o abdômen no solo, bate as pernas, ele vibra o ar, ele dança em torno dela. Os salticídeos fazem isso também. E em teia, o macho faz umas vibrações bem claras para a fêmea entender que é ele, para ela não confundir ele com a presa, acabar atacando o coitado. Ele corteja a fêmea lá na teia, se aproxima dela e tenta copular, né? E para falar um pouquinho de corte, né? Para a galera que talvez seja uma novidade isso, mas em aranhas tem preliminares e isso tem um papel mega importante para a chance de conseguir copular com a parceira e fertilizar os ovos. Então o macho fica brincando lá de estimular os órgãos sexuais da fêmea, gente. Já é melhor que muito homem, velho. Já é exatamente. Dando exemplo aí pra gente, ó, que é um comportamento extremamente comum na natureza e os que fazem isso se dão bem. Então, fica a dica, né? Então tem esse negócio do macho fazer a corte, que a gente chama de pré-copulatória, né? Então, tem uma diversidade incrível de estratégia de corte. O macho pode chegar até a fêmea ali, vibrando a teia para diminuir a resposta de ataque dela, dizendo, ó, eu sou um macho, espera, deixa eu me aproximar. Depois que ele chega perto dela, ele começa a tatear ela para mostrar que ele tá mostrando a qualidade dele como parceiro, informando que ele quer copular, trocando ideia lá com a fêmea, naquela velho clima de balada, né? Tocando um blues no fundo, depois de criar um clima legal aí com vinho. E aí ele tá lá tentando conquistar a parceira. E no meio disso tem essas tentativas que a gente chama de pseudo-inserções, que o macho pega o palpo dele e insere no epígeno da fêmea, né? Deixa eu explicar o que são essas coisas, né? Macho não tem pênis. Não fique frustrado aí. Ó. Machos não têm pênis. Os machos têm um gonóporo, onde eles liberam esperma. Isso está no abdômen do macho, no lado oposto das fiandeiras, né, bem no meio do corpo dele. E ele cria uma teia especial para guardar esse esperma, que é chamado de teia espermática. É como se fosse um saquinho mesmo, assim, de teia. Ele faz essa teia, enche ela de esperma, e daí ele leva os palpos, né, que são essas estruturas que estão próximas da quelícera do macho. Então, a aranha tem 4 pares de pernas, mas elas também têm 2 palpos, que são perninhas articuladas, que ajudam a manipular alimento em todas as espécies, mas nos machos, o final desses palpos, que estão do lado das quelíceras, eles são gordinhos, assim. Eles têm uma estrutura lá dentro chamada de êmbolo, que ela enche de esperma. Então, o macho vai lá na teia espermática, que está cheia de esperma, coloca o bulbo lá, o palpo com a pontinha que tem o bulbo, e ele enche o bulbo de esperma. E é aquele bulbo que ele vai usar para inserir no epígeno da fêmea, que é a abertura, que é a estrutura sexual da fêmea, né? Onde tem os ductos reprodutivos. Então, ele vai lá e faz a corte, fica fazendo pseudo-inserções, inserindo o bulbo sem lançar esperma, para deixar a parceira mais estimulada, e depois ele lança o esperma lá dentro, né? Então, o macho tem 2 bulbos e a fêmea tem 2 entradas no epígeno, uma para cada bulbo. E daí a gente tem uma variação absurdamente incrível de estratégias reprodutivas no meio disso. Eu vou comentar só algumas aqui. Uma que é legal é que existem alguns machos que são eunucos, ele corta um bulbo. Então aí... Lord Varys gostou dessa. Exatamente. Melhor paralelo aqui. Mas isso é porque tem esses machos das aranhas são as terídees, né, que são uma aranha famosa que é terídea, são as aranhas pequenininhas de teias desorganizadas, muito comuns no cerrado também, e o macho ele é muito pequeno, é super difícil a gente achar o macho, porque praticamente ele só serve para reproduzir mesmo, então ele enche os bulbos e o bulbo chega a ser quase do tamanho do corpo dele. Então, para ele conseguir se deslocar, ele tem que arrancar um bulbo e tentar se mover até a parceira, cortejar e copular. Então, tem esse tipo de estratégia. Tem outra muito legal também, é super comum nas aranhas-lobo, em outras aranhas são cursoriais, Episauridae também, que o macho ele pode enrolar uma presa em seda. Então ele captura uma mosquinha, envolve ela em seda e oferece aquilo para a fêmea como alimento, que a gente chama isso de presente nupcial, porque enquanto a fêmea está comendo, distraída lá, relaxada na presinha dela, ele vai lá, aproveita isso para copular. Olha que cara esperto, né? Você levou um chocolate para a mina aí, você tem uma chance.
A aranha leva uma mosquinha, né? Eu acho que essa técnica não funciona muito bem com o ser humano, não. Sei que eu ia falar, não dá muito bom não, viu? Chocolate Os caras já testaram deixar a mina distraída com uma pizza lá e... Ô louco, velho. Se tem o lance de oferecer lá a mosquinha pra fêmea e tal, a fêmea tá distraída comendo, e já viram umas coisas legais, que o tanto de seda que o macho envolve o presente, ou seja, o quanto a fêmea demora para conseguir abrir, mais tempo ele tem para conseguir copular, né? Então, olha, você ainda dá aqueles presentes que você leva pra mina, assim, uma caixa, que tem outra caixa, que tem outra caixa. É uma boa estratégia aí. É uma boa. E tem umas aranhas que fazem tudo isso, e ainda no final tem uma pedra lá dentro. Puta, aí é sacanagem. Não é zoeira, cara. Eles dão um presente falso pra fêmea. Daí Olha só, velho. Coitada tá tentando abrir lá a mosquinha, o cara copula, vaza e ela descobre que é uma pedra. Pois é, desilusões existem também entre os animais, outras espécies, além da gente. Cara, que sensacional isso. Não pra fêmea, né? Mas muito interessante. Só mais uma coisa legal desses comportamentos reprodutivos das aranhas é que umas descobertas mais recentes, nas últimas 20 anos aí para trás, é que a gente viu que mesmo depois de copular, a fêmea pode ter uns mecanismos internos de controle do esperma. Porque fêmea tem espermateca, elas têm umas bolsinhas lá dentro que ligam esses ductos, né? Então tem o epígeno, tem os ductos reprodutivos e o esperma cai numa bolsinha que é a espermateca. Então ela pode acumular esperma de vários machos lá, e esse processo onde tem vários espermas de macho ali, a gente chama de competição espermática, porque alguns machos podem investir em características dos espermas que favorecem a chance dele copular. Fertilizar os ovos com sucesso. Pode ser coisa do tipo volume de esperma, pode ser um esperma mais ágil que o outro, ou ele pode fazer com que a fêmea decida usar mais o esperma dele do que de outros machos. Isso a gente chama de escolha críptica da fêmea. É críptico porque a gente não consegue observar diretamente, é um processo que está acontecendo internamente da fêmea, no corpo da fêmea, né? Mas a gente tem umas pistas muito boas disso, porque mesmo depois de copular, o macho fica dançando para a fêmea, fazendo outro comportamento de corte e até mais pseudo-inserções lá, estimulando a parceira mesmo depois de já ter copulado efetivamente com ela, né? Então tem essas cortes que a gente chama agora de pós-copulatórias, que aumentam a chance do esperma dele ser utilizado. Então tem essa dinâmica incrível aí de encontrar uma parceira, cortejar ela, ter a oportunidade de copular, estimular a parceira antes da cópula, durante a cópula, depois da cópula e ainda cortejar ela. E se isso não bastasse, como a fêmea pode copular com mais machos, ainda é super comum a gente encontrar comportamentos de guarda da parceira, que o macho fica na teia dando porrada em outros machos que tentam pegar a parceira dele. Esse aí é esperto. Caramba, comportamento animal é uma área muito louca de se estudar, de trabalhar, né? E mesmo gostando, eu adoro aranhas, são meus animais preferidos, mas, cara, eu tô me divertindo aqui, descobrindo um monte de coisa, fantástico, sensacional mesmo. Eu fico pensando quanto que a galera reclama da namorada, do namorado. E olha o trabalho que a aranha tem pra depois, sei lá, morrer ou uma vez. Então, né, velho? Não, ele falou, né, de ficar segurando esses espermas e tudo mais. Pra que clínica de fertilização, né? Não, cara, e ainda tem essa de se o macho entrar muito rápido na teia para cortejar a fêmea, ele pode vibrar a teia de um jeito que a fêmea não percebe que é um macho, ela confunde ele com a presa e adeus pra esse cara, assim, já era. O cara morre de graça, né, velho? Vira lanche, né? Ô, Rafael, isso daí já faz parte do seu trabalho, que você vem desenvolvendo, suas pesquisas? Eu tenho vários estudos que descrevem vários desses comportamentos que eu mencionei agora. Tem vários outros que eu não publiquei ainda, a gente está escrevendo, outras coisas que a gente está em andamento. Mas um outro muito curioso, porque é um comportamento raríssimo na natureza, na verdade a gente escreveu o único caso no mundo até agora, é de um macho que cuida dos filhos. Normalmente, os machos, como eu falei, eles são muito pequenos, eles têm o risco de ser predado pela fêmea, de ser atacado por ela na tentativa de cópula, depois da cópula também. Pode acontecer desses machos não se alimentarem quando eles são adultos, e por isso as fêmeas, como são mais gordinhas, maiores, elas acabam sobrevivendo muito mais, então o macho nem chega a ver os filhos nascendo, né? Morre muito antes disso. Mas a gente encontrou uma aranha que é neotropical, aqui que está distribuída lá do Panamá até a Argentina, aqui no Brasil também, que é a Manogea porrácea. Então a Manogea ela tem esse comportamento muito louco de, depois que a parceira morre, o macho continua na teia
cuidando dos filhos, e não só dos ovos, né, fertilizados. Porque as fêmeas dessa espécie, de várias outras de teia, elas fazem um comportamento de colocar esses ovos dentro de um saquinho de teia mais denso, para proteger os ovos contra desidratação, contra predador, e a gente chama isso de ooteca, né? Então, a gente olha a teia da Manogea, tem vários saquinhos lá, e depois que a fêmea morre, o macho fica lá na teia protegendo esses ovos, os filhotes nascem, saem das ootecas, ficam andando na teia, e o macho continua na teia protegendo eles. Então, o que a gente viu lá no meu mestrado, trabalhando com essa aranha, é que o macho, ele renova os fios de teia quando ela é quebrada, porque a teia mantém a ooteca em suspensão. Se ela é quebrada, a ooteca cai no solo, um predador voraz que pode encontrar ali é formiga, né? Formiga, né, para quem já observou um pouquinho de natureza aí, formiga é o capeta, cata tudo que tem pela frente, come tudo, aproveita tudo. É aquela pessoa que é o prato de pedreiro mesmo, assim, formiga que não deixa nem um grão de arroz sobrando. Então, se cai a ooteca, já era, cara. Então, a gente viu aí que os machos renovam os fios de teia e que eles também removem o excesso de umidade das ootecas quando chove, elas ficam muito molhadas, isso pode prejudicar o desenvolvimento dos ovos. A gente está investigando isso experimentalmente agora, com o Adilson lá no mestrado, aliás, no doutorado dele. A gente também observou que tem várias outras aranhas que não constroem teia, elas invadem a teia dessa aranha e de várias outras também, mas nessa aranha em particular, para roubar presas, né? Então tem aranhas que a gente chama de cleptoparasitas, que nem cleptomaníaco, né? Aquela galera em humano que tem o hábito de entrar em lojas e roubar roupa, roubar sei lá o que, vai ter essa compulsão de roubar. Né? E tem também aranhas que são especializadas em roubar presas de outras teias, de aranhas de espécies diferentes. Então o que a gente viu é que as aranhas que estão na teia da Manogea, elas aproveitam uma oportunidade para atacar os ovos quando o macho está distraído, e pode acontecer do macho perceber, sair na porrada dessa aranha, com essa aranha, o macho pode matar a aranha ou ele pode ser assassinado e consumido pela aranha. Então o macho tem um papel fundamental na proteção das ootecas contra esses predadores. A gente fez experimentos de laboratório, observação de campo e viu que na presença dos pais a sobrevivência dos filhotes é muito maior, né? Então tem todos esses comportamentos ricos de proteção dos filhotes, que é o único caso descrito na natureza onde um macho fica sozinho na teia cuidando dos filhotes. Tem outros casos de aranhas que têm cuidado aloparental, que são aranhas de teias comunais, né? Aranhas que vários indivíduos constroem uma teia única, eles compartilham a mesma teia, são teias enormes, e acaba que pode ser que um indivíduo naquela teia proteja as ootecas que podem ser dele ou de outros machos contra o ataque de predadores. Mas esse é o primeiro caso de uma aranha de vida solitária, né, que o macho continua protegendo os filhotes. Então é um caso excepcional. Esse artigo que a gente publicou no meu mestrado, foram 2 sobre esses comportamentos. Eu publiquei vários outros depois para descrever mais detalhes desse comportamento. Eles deram uma repercussão muito boa. A gente deu entrevistas aí para BBC Earth, para New Scientist, Science News. Foi muito legal, assim. Eu dei até entrevista para uns países aí, depois saía a reportagem em chinês, em russo. Eu não entendia nada, mas eles me mandavam em inglês para eu entender o que estava escrito, né? Então foi muito legal. E a última novidade que a gente publicou disso é que a gente viu que esses machos cuidam dos filhotes, independente se é filho deles ou não. Então eles não têm um mecanismo de reconhecimento parental. Em algum momento da reprodução, o macho cria alguma regra comportamental do tipo, é uma ooteca, tá na teia, eu vou cuidar. E ele fica protegendo a ooteca, defendendo contra predador. Então é um mecanismo muito curioso, né? A gente está tentando explorar agora, com análise genética, qual é o percentual de filhotes que é do macho de fato que está protegendo ali na natureza. Mas em laboratório a gente já viu que se a gente coloca o macho com a ooteca de uma teia que não é dele, que vem de uma área muito distante de onde ele estava, ele cuida do mesmo jeito, protege contra predadores. E ele não canibaliza os ovos, né, que é uma coisa que pode acontecer em outras espécies. Ele protege de todo jeito. Então é bem, bem curioso esse caso. Cara, que fantástico isso, que descoberta sensacional, comportamento incrível do bicho e uma coisa inédita, né? Parabéns pela descoberta aí, pelo trampo e pela repercussão que teve, né? Merecido, né, cara? Porque é um trabalho novo aí, me fugiu o termo aqui, mas uma descoberta, pô, legal pra caramba. Acho que pra quem trabalha na área e é um apaixonado por aranhas, como a gente nota que você né? Deve ser bem gratificante mesmo, principalmente vendo essa repercussão toda, até na China, falando da matéria. Muito bom mesmo. Cara, muito legal mesmo, assim, eu te juro que foi uma surpresa pra gente, nunca tinha acontecido isso com o Marcelo, né, que foi meu orientador, né, tem anos de carreira, já descobriu um monte de coisa incrível
de aranhas, e a gente ficou surpreso, assim, e foi legal de ver que existe uma curiosidade muito grande no mundo por essas descobertas. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, eu dei umas reportagens para TVs locais de Uberlândia, né, da TV universitária, TV da cidade lá também, mas assim, não teve nenhum grande jornal preocupado com isso. E eu fui apresentar esse projeto, né, os resultados desse trabalho num congresso latino-americano de aracnologia, que é um evento fantástico, que ocorre a cada 2 anos, reunindo grandes nomes da aracnologia do Brasil e do mundo. E uma pesquisadora falou que, uma coisa que eu nunca tinha notado, assim, que casos de cuidado paternal, né, do macho cuidando dos filhotes, são tão raros na natureza que quando eles saem, todo mundo quer saber mais, assim, sai na mídia, sai em todo lugar. Você, nossa, que droga, né? O macho já não serve pra nada na natureza, e não serve nem pra cuidar dos filhos também. Pois é, vira notícia. Até no ser humano, né, agora tá melhorando, mas antes também é difícil, né? Exato. Não, a prevalência aí de mães solteiras é bem maior do que pais solteiros, é incomparável. Absurdo, Sem dúvida. Né? E aí vamos aproveitar então, Rafael, e a gente, depois você passa pra gente a matéria, você falou que saiu na BBC Earth, né? E se tiver como passar o artigo também, se estiver disponível em algum lugar para leitura, que aí a gente coloca na descrição do episódio, e vamos fazer uns posts também sobre essa aranha, sobre essa descoberta sua aí, que a gente tem um alcance, digamos, um pouquinho menor que o da BBC Earth. Mas provavelmente muitos dos nossos seguidores não estão sabendo ainda disso, não devem saber, né? Como foi novidade pra gente aqui. Então vai ser legal a gente divulgar pra eles lá também. É incrível, cara, vai ser uma honra. Mando depois pra vocês as referências, assim. Acho muito legal porque tem muito mais coisa massa sobre essa aranha. Uma das grandes novidades, como eu falei aqui, é que o macho vive mais do que a fêmea. É o único caso que a gente tem registrado disso também. E um dos nossos focos agora é entender por que isso acontece. Porque esse bicho é presa de um monte de outras aranhas que invadem a teia, são especializadas em comer essas aranhas. E a gente tem uma hipótese de que as fêmeas devem ser presas preferidas porque elas são mais gordinhas do que os machos. Por um lado, ela produz mais ovos, mas acaba se dando mal e virando alvo dos predadores, né? Uma outra possibilidade é porque tem um outro comportamento incrível que é raro em outras aranhas, mas nessa acontece num clado que ela está inserida, que são cirtoforines, tem algumas outras espécies que fazem isso. Essa aranha, ela constrói uma teia toda desordenada, assim, no formato de um funil, e ela fica na base desse funil. E o macho, quando entra na teia, ele constrói uma teia acima da teia dessa fêmea. Então fica tipo um funilzinho, assim, com o macho em cima e a fêmea na base, sabe? Uma teia de um casal bonitinha, né? Tem várias fotos legais, eu mando pra vocês. E nessa, o macho fica protegendo a parceira contra outros machos, porque se qualquer macho entra na teia, ele percebe as vibrações e a gente já viu que eles saem na porrada, assim, mas na porrada mesmo, do tipo, um arrancar a perna do outro, sabe? Caramba! Muito interessante mesmo as áreas de abordagem do trabalho, e mais uma vez te parabenizo pelo você, toda a equipe aí do laboratório, do pessoal, né? Sou orientador, trabalhos de ciência básica, né? Mas de muita importância, né? Sem a ciência básica a gente não faz a ciência mais avançada, né? Mais específica, né? E, putz, cara, só tenho a agradecer você ter topado participar aqui com a gente dessa conversa. Foi um bate-papo divertidíssimo, adorei. Por mim, ficaria 4 horas conversando aqui sobre aranhas tranquilamente. E já deixo o convite aqui futuramente pra gente marcar de novo uma outra conversa sobre aranhas aí, mesmo que a gente aborde outras áreas que ficaram de fora aqui dessa vez. Cara, agradeço demais pelo convite. Como eu te falei, sou super fã de podcasts, assim, então tô achando engraçado aqui participar de um, porque é um negócio que eu escuto todos os dias, acho incrível, é super divertido. O trabalho de vocês é muito massa e também me divertiu em várias tardes lavando louça, especialmente. É a hora que dá para botar um bom podcast ali e se distrair. Então é um grande prazer estar aqui, trocar essa ideia com vocês. Tem muito mais coisa legal para falar sobre aranhas, assim. Eu quis falar mais o geralzão para despertar a curiosidade, não entrar muito em termos técnicos, mas aí se vocês tiverem mais interesse, falar de outros grupos também que eu trabalho e também falar de outras coisas, né? Porque um dos grandes focos do meu estudo, como eu sou um ecólogo, eu uso aranhas como modelo experimental, mas eu também estou olhando para teorias, mecanismos gerais. Então, é uma das coisas que me interessa entender grandes padrões na natureza e mecanismos que explicam a ocorrência desses padrões, especialmente em seleção sexual. Então, tem umas coisas legais aí também que eu produzi que seria bacana trocar ideia. Você falou das datas comemorativas, eu não sei se vocês comentaram, mês passado foi o aniversário do Darwin, né? Incrível, Charles Darwin, sou um super fã desse coroa aí, por ser uma figura bem humana, né? E também ele foi o
aniversário do lançamento desse livro dele, que é Evolução Humana e a Relação com o Sexo, que trata da proposta da seleção sexual, que explica como as características de machos e fêmeas evoluem por estratégias de escolha de parceiro e competição por parceiros. Então tem muita coisa massa. Estou entre biólogos aqui, então posso falar da minha paixão absoluta por biologia, né? Tem muita coisa legal. Com certeza dá pra falar muito, né? Eu acho que eu, ouvindo assim, você falando, Rafael, me deu uma nostalgia imensa, porque meu primeiro estágio foi em genética comportamental, mas não foi de aranhas, né? Foi de camundongos ali, normal, mas mesmo assim é uma excelente área, assim, essa parte de comportamental. Até hoje eu levei isso pro ser humano, aí eu fico olhando o que o ser humano tá fazendo também, de certa forma, e como você falou, entre biólogos é uma coisa muito louca, né? Porque a gente sabe essas curiosidades, a gente tem esse brilho nos olhos, essa paixão toda pela natureza, pelos animais, e esse episódio eu tenho certeza que quem ouviu, assistiu, mesmo tendo medo ou uma certa ignorância sobre aranhas, deve ter ficado incrivelmente pensativo, ou até mesmo, não sei se é a palavra em português, mas amazed, né? Maravilhado a palavra. Então, cara. O problema de pensar em inglês é... Desculpa aí, Supla. Desculpa aí, Supla. O cara pensa em inglês, velho. É o filho da Luciana Gimenez, né? O Mick Jagger, né? Putz, legal, todas essas curiosidades. Não sabia que as aranhas eram tão interessantes. E é só, assim, 5% do que realmente as aranhas são, né? Então... Também queria, igual o Flávio, agradecer muito pela conversa. Claro que a gente deixou muito mais você e o Flávio conversando, porque o Flávio é o nosso aranhólogo aí. Ele é o cara referência das aranhas, mas porque ele também gosta muito, né? Mas eu queria agradecer muito pela conversa e foi um ótimo bate-papo. Valeu demais, cara. E um conselho pra galera de casa aí, para olhar um pouquinho as aranhas, né? Gasta um minutinho aí, viu o bicho, fica olhando pra ele um pouquinho, que você vai entender um pouquinho mais do que eles fazem. Assim. Quem tem aquelas aranhas no canto de casa, eu não tiro nenhuma daqui de casa. Pô, acho estranho, chega aqui, um monte de teia no canto, eu acho lindo, né? Porque tá pegando um monte de mosquito lá, você vai ver os mosquitos presos na teia, você vai ver o saquinho de ovos que eu falei, a oteca, provavelmente tem várias nas teias na casa de vocês. Vocês vão ver que essas aranhas normalmente são fósseis, né? Essas aranhas, as pernonas longas assim, não faz mal nenhum. É um bicho lindo, deixa o bichinho lá catando essas mosquitas, essas moscas, que você só tem a ganhar e construir um ecossistema super saudável em casa. Né? Perfeito. Isso aí tá reclamando da dengue, deixa a aranha em casa, velho. Dá esse conselho, por favor. Então, só para fazer um jabá aqui, galera, acompanhe lá os projetos do Rios de Ciência no YouTube e no Instagram. Eu estou divulgando várias curiosidades sobre aranhas. A gente vai trabalhar ainda mais sobre isso, porque a gente tem agora um projeto de extensão virtual. Então eu vou botar os alunos aí para mandar a mão na massa e trazer essas curiosidades. E também, para quem quer trabalhar com aranhas, eu sei que vocês têm um público aí de biólogos de graduação. Se quiser trabalhar com aranhas, me procura lá no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, lá da UFO, que vai ser massa. Tem muita coisa legal para a gente explorar com ecologia, usando aranhas, usando outros artrópodes e também sobre grandes mecanismos aí de evolução. Né? Então vai ser uma honra ter mais gente trabalhando com a nossa equipe. Show de bola. Valeu, Rafael. Antes de irmos para os finalmente, eu precisei fazer essa emenda porque minha cabeça de vento quase me fez esquecer de agradecer a minha grande amiga Larissa Romanello por ter indicado o Rafael para participar do nosso podcast. Então, Larissa, muito obrigado por mais essa contribuição. E agora vamos pro nosso momento indicações culturais, que eu acabei não comentando com você, mas eu acredito que você deve ter alguma coisa para indicar aí, né, pra galera. Se quiser dar um tempinho aí para pensar, a gente vai passando pros outros. Gente, eu acho que eu nem consigo indicar tanto isso, mas é uma coisa bem antiga. Acho que vai até falar a minha idade nesse caso. Mas quando eu era menor, assim, devia ter meus 10, 11 anos, tinha uma coleção, eu não lembro de qual editora que era, mas aquelas que tinha na banca, né? Chamava Mini Monstros. Cara, eram umas revistas tão legais, tinha umas capas, tinha umas curiosidades sobre insetos, aracnídeos e outros bichos assim, pequenos, né? E você ficava, cada folha assim era maravilhosa. Eu tava dando uma olhada hoje, assim, pra ver onde que eu encontrava, se eu encontrava, sei lá, em PDF também, pra passar pra galera, qualquer coisa assim. Eu fui ver a coleção, tá, sei lá, 50 revistinhas por R$600. Eu falei, nossa, é edição de colecionador hoje em dia, né? Mas vale a
pena se vocês encontrarem e tiver jogado na casa do sobrinho, do tio aí. Cara, eu vou indicar um jogo. Eu nunca joguei porque o meu computador não tem placa de vídeo boa, mas eu vi umas partes de gameplay, o bagulho é... Eu já até mostrei pra vocês. Pra quem gosta de biologia, o bagulho é sensacional, cara. Ele chama Ancestors, The Humankind Odyssey. É maravilhoso, cara. Você começa com um ancestral comum, não é um macaco, tá? Antes que alguém fale, você começa com o ancestral comum do ser humano, assim, e você vai evoluindo, cara, passando as gerações, tipo, vai passando milhões e milhões de anos nesse jogo. Você consegue evoluir até o Homo erectus ergaster. Então fica faltando ainda 1,8 milhões de anos. Eu não sei se vai ter atualização do jogo, se vai conseguir jogar com as outras espécies e tal. Mas, mano, esse jogo é maravilhoso, velho. Se quiserem dar uma pesquisada, procura, que é sensacional, assim. E é o bagulho que ele não é, tipo, zoado igual tinha o Spore, né, mano? Que você podia, vai evoluindo seu personagem lá e fazer uns negócios tosco, né? Esse daí ele segue o negócio certo mesmo, sabe? Cada ação que você fizer no jogo vai influenciar na sua evolução, é animal. Da horinha de computador? Tô vendo aí pra PC, PlayStation 4 e Xbox One. Aí. O jogo é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Bom, vamos deixar o convidado por último, então, pra fazer as indicações aí. Eu tinha uma desindicação, porque eu tava guardando essa, né? Mas eu achei que o Aron ia indicar um negócio aqui, mas já que o Aron não indicou, eu vou indicar. Uma série nova da Netflix brasileira, baseada no folclore brasileiro, que chama Cidade Invisível, tem acho que 8 episódios, se não me engano. É sensacional, uma produção incrível, né? Tem lá o Saci, a Cuca, a Curupira e tal, e tem uma história envolvendo preservação de florestas e tal, aquele clima policial, investigativo. Achei maravilhosa a série, muito boa mesmo, muito bem produzida, e uma sacada muito legal dos caras fazerem uma série sobre o folclore brasileiro, da Netflix. Então recomendo muito. E a minha desindicação é: não assistam o filme Aracnofobia. Por favor. Quando eu era moleque, eu assistia e eu adorava. Fui passando o tempo, fui passando a odiar o filme. Fica com raiva, né? De serviço. Cara, assim, só um comentário. Eu sou do Ceará. Eu nasci lá em Limoeiro do Norte, mas morei um bom tempo em Fortaleza. E eu tenho vários amigos que nadavam, assim, mais velhos, né? Que nadavam no mar e até atravessavam regiões assim do mar, de uma ponta a outra da praia. E depois que saiu o filme do Tubarão, nunca mais. Acabou. Hollywood acaba com a gente. Esse filme, velho, minha mãe, velho, ela não tem medo de nada, assim. Você pega, ela pega a barata pelo bigodão, assim, mesmo, sabe? E leva pra fora, assim. Fala, sai daqui, filho da mãe. E joga fora. Aí você fala, meu, beleza. Ela vê esse filme, ela dá gritos, assim. Mas é só esse filme. A aranha mesmo na frente dela, ela não dá nada. É só o filme mesmo. Bom, Rafael, e você tem alguma coisa pra indicar aí pra galera, pros nossos ouvintes? Cara, eu pensei em várias coisas aqui, mas eu acho o mais legal é que você falou aquelas figurinhas assim, que eu não lembro exatamente de que exemplo você deu, mas tem uma super famosa que era da Grow, Super Trunfo. Eu não sei quem lembra dessas cartinhas aí. Puta, você entregou a idade, hein, bicho? Você falou você entregou nossa idade aí. Você lembrou do Super Trunfo? Então é só se disserem que você não sabe o que é o Super Trunfo. Se você não sabe o que é o Super Trunfo, você é jovem. Você é jovem. Cara, eu sou da época do mundo de Bickerman, né? O cara que inspirou gerações de cientistas aí. Quem não sabe o que é isso também? Então, o Super Trunfo é muito legal, porque ele tinha várias cartinhas com aranhas, assim, espécies mesmo de aranhas, nada fictício, e uma descrição dos comportamentos, dá pra você colecionar. Era super bacana, assim. Então, tem ainda umas edições. Acabei de ver no Mercado Livre à venda, cartinhas antigas aí. Mas pra galera que tem em casa aí, você tem um tio, um pai, um avô, né? Umas cartinhas dessa aí, pega e dá uma olhada, que é super bonita, é bem legal. Dependendo das pessoas hoje em dia, dá pra ser o vô, dá pra ter o Super Trunfo guardado, viu, cara? Mas eu vou dar outras dicas culturais também aqui, mas mais recentes, né? Nada. Você tem que ir no Mercado Livre para comprar de colecionador. Mas tem documentários muito legais da Netflix. E nessa época de quarentena e de pandemia, eu tô maratonando tudo que existe na Netflix nos fins de semana. E um documentário lindo que saiu recente é o David Attenborough e o Nosso Planeta. O David Attenborough é um britânico que ganhou o título de Sir, né? É um biólogo britânico que ganhou esse título de Sir só para fazer divulgação científica. Então, ele tem vários documentários lindos, nossa, absurdamente lindos, sobre a biodiversidade.
verdade, assim. Então qualquer coisa que vocês virem do David é maravilhosa. Mas esse em particular, David Attenborough e o Nosso Planeta, é uma continuação do documentário anterior, chamado Nosso Planeta, que ele vai falar da história de vida dele com todos os ambientes onde ele foi descrevendo e acompanhando o crescimento da população. Pra vocês terem ideia, sei lá, da década de 60 para cá, a gente tinha lá na década de 60 em torno de 2 a 3 bilhões de humanos. Hoje a gente está passando de 7, né? Então ele vai mostrando os ambientes onde ele estudava, fez vários documentários, o quanto eles mudaram, o quanto a biodiversidade sofreu com isso e tal. E no final ele dá umas dicas de que caminhos a gente pode seguir para tentar salvar essa biodiversidade. Então, além de ser um documentário com imagens muito lindas, né, cenários incríveis, também tem essas mensagens muito fortes, assim. Então eu recomendo. O Nosso Planeta também, que é outro documentário, é super bonito, mas qualquer coisa do David vale a pena. E tem várias na Netflix. E um outro documentário, assim, mais cultural, eu vou indicar o Emicida, o Amarelo, É Tudo Pra Ontem. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem assustador da história, assim. Então, várias questões que a gente deixou aí na gaveta por muitos anos, estruturais, estão sendo discutidas agora, e isso é lindo de ver tantos movimentos engajados nessas discussões, e eu acho que o Emicida fez uma obra para contar a história do Brasil, cara, na visão do povo negro, assim. É muito lindo, é muito lindo. O álbum Amarelo do Emicida já é muito incrível. Ele colocou isso no contexto de toda a história do Brasil, de como o rap cresceu e da própria autobiografia dele. Então ficou um documentário incrível. Eu acho uma experiência que não dá pra viver sem. Então ficam aí essas dicas culturais. Não vou apelar mais do que isso, porque eu tenho uma lista aqui de 300 séries e filmes, né? Boa, cara. Putz, são duas coisas que eu tô enrolando pra assistir. Esse do David Attenborough, eu já passei várias vezes por ele. Falei, puta, preciso ver. E do Emicida tá na minha lista, ainda não assisti, mas vou ver muito em breve. Boas indicações. Eu só ia comentar que eu concordo com o caso do David Attenborough. Tudo que ele faz é extremamente excelente e a voz desse cara é, assim, mágica. Parece o Morgan Freeman fazendo Deus. É o nosso Deus dos documentários, assim. O cara fala com calma, ele mostra, assim, e é isso. Não tenho como descrever, é só ouvindo ele falar. Recomendo também, é isso aí. Acho que pra mim uma palavra que descreve o David é elegante. Cara, é muito elegante. Exatamente. Nossa, demais. Inglês, né? O cara já é inglês, ainda é biólogo e faz um documentário desse jeito. Fazendo jus ao título de Sir, né? E ele tem um outro documentário, um terceiro, né? Porque é o Nosso Planeta, tem um dos bastidores do Nosso Planeta e tem esse David Attenborough do Nosso Planeta. Esse dos bastidores do Nosso Planeta é massa também, porque ele vai mostrar o trabalho que é pra montar o documentário. Cara, é muita gente, é um trabalho imenso de fotografia e gravação pra pegar aquelas cenas lindas que a gente vê em 15 minutos, assim. Beleza, então, galera. Bom, valeu, obrigado, Rafael, pelas indicações, e mais uma vez a gente agradece muito pela sua participação. Foi uma contribuição enorme para o nosso podcast, foi super divertido. Reitero que eu ficaria 4 horas falando sobre aranhas tranquilamente aqui, mas o pessoal que ouve ia chamar a gente de louco. Então, para evitar isso, a gente marca um aí mais pra frente. Pelo menos da minha parte, eu topo já desde já. Aí depois eu falo aí sobre estratégia de captura de presa, né? Não falei quase nada disso e tem outras maluquices aí. Então beleza, galera. Bom, muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Muito obrigado para você que nos fortalece, ouvindo o nosso trabalho, comentando, dando sugestões, críticas, elogios. E mais uma vez a gente lembra que os episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. Está disponível em diversas plataformas. E é isso, né? Ficamos por aqui no nosso papo aracnídico. Falou, galera. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Yeah, here comes Spider-Man.